caralha não é palavrão. Caralha! Bom dia, pessoal. Vamos entrando. Boa tarde, né? Meio-dia e 1. Boa tarde. Vamos entrando aí para nossa live de hoje. A internet tá boa, espero que sim. Baixa aqui, mas vamos torcer para dar tudo certo, viu? Estão me escutando bem? Quem estiver me escutando bem, digita 1 aí para mim, por favor. Então, tá. Beleza, ótimo. O pessoal deve estar entrando aí. Deixa eu ver se a Ju já entrou. Que eu vou chamá-la. Janaína manda um alô para os profs da ETI, Prof. Fidêncio Bogo em Palmas. Alô! A Ju entrou, gente. Vamos chamá-la. Gente, então bem-vindos aí, tá? Ao Educaetos Convida. E nós temos feito uma série de lives para falar de diversos temas na área de educação e outros temas também que possam contribuir nesse momento, tanto para quem está realizando a aula online, quanto para quem não está fazendo, mas quer discutir temas de educação, aproveitar que está com esse momento em casa, né, para se desenvolver. E o papo de hoje vai ser muito especial com a Ju, então eu vou chamá-la aqui, tá bom? Francisco acordou ali. Vocês sabem como é que é a live aqui, né? Às vezes aparece criança, né, gente? Não tem jeito. Chamei. Oi. Oi, Ju, tudo E bom? aí, tudo bom? Que bom ter você aqui, bem-vinda, que honra. Obrigada a você pelo convite. Como é que estão as coisas nessa quarentena? Ai, gente, olha, primeiro tem que dar graças a Deus que eu tenho onde ficar, eu posso ficar sem trabalhar esse período, assim, não me desarranja completamente, mas tem as dificuldades do momento, né? Então, assim, tem que manter uma rotina, tem que cuidar, porque senão desanda muito. E a situação externa já é grave, então tenho o que fazer, sabe? Com certeza, é verdade. Ô, E Ju, então você, vamos. tudo bem? Tudo bem, olha, aqui duas crianças, né? Eu tô trabalhando de casa remotamente. A escola que eu trabalho, né, que eu sou diretora, ela tá tendo aulas, então aulas remotas. E os meninos não estão indo para a escola, claro, quer dizer, o Francisco tem 1 ano e pouquinho, ele nem vai ainda, né? E o Moisés também trabalhando de casa, então estamos dando um jeito, mas estamos Aham. encontrando, né? E eu acho que por estar tendo um lado legal, que é de estar junto, né? E eu acho que a gente tem que ver o lado bom das coisas É, e refletir, né? Sobre a vida e sobre como as coisas mudam assim num estalar, né? Assim, total. então a gente valorizar algumas coisas importantes que a É gente tem, né? verdade. É verdade. Hum. Beleza, Ju, vamos começar, que eu sei que o pessoal quer muito te ouvir, eu também quero muito te ouvir. E, Ju, conta pra gente um pouquinho aí o que que te motivou a ser atriz. Eu acompanhei um pouco desse processo, admiro muito toda a sua caminhada, vou falar um pouco disso mais na frente, mas me conta aí, o que que te motivou?
Então, eu comecei muito cedo, eu tive estímulo em casa. Então, desde o meu pai, que trouxe toda uma... Mostrou muitas quantidades de livro, de filme, de conhecimento, de uma maneira muito agradável. Então, ele fez isso com os filhos dele, de curtir e ter necessidades culturais. E eu tive... Minha mãe também fez isso, mas, para além disso, ela me levava... Ela me fez descobrir que coisa de arte eu gostava. Então, ela fez isso comigo e com meu irmão. Meu irmão virou pianista erudito. Minha mãe tentou achar alguma coisa de música que eu gostasse. Eu fiz, mas não me apaixonei quando ela me colocou no teatro, porque eu era muito tímida e eu sofria muito para sair e falar com as pessoas. Eu me encontrei no teatro. Então, em termos práticos, eu comecei a ser atriz porque eu tive muito estímulo da minha família. E estímulo de mostrar, de trazer conteúdos, estímulo de me levar, de esperar na aula, tudo isso. Então, e eu me apaixonei, e depois que eu me apaixonei pelo teatro, aí virou uma coisa de vocação mesmo. Eu não conseguia pensar em outra coisa na vida. E essa coisa do... Primeiro que você falou que você era muito tímida, né? Você ainda tem essa timidez? Tenho. De alguma forma? Tenho, só que eu tenho um treinamento muito grande hoje em dia que isso não aparenta. Eu, na verdade, as pessoas... Eu tenho uma imagem pública por conta dos meus trabalhos, por eu trabalhar muito também com comunicação, com apresentação de programa. As pessoas acham que eu sou um ser que fica o tempo todo falando coisas divertidas. E, na verdade, eu sou muito introspectiva, sou para dentro e sou tímida. Só que eu sei trabalhar minha timidez. Agora, introspecção é introspecção. Tem gente que pensa para fora, tem gente que pensa para dentro. Eu penso para dentro. Muito legal isso. E você acha que você consegue, de alguma forma, representar isso que você pensa, mas que você não fala como Júlia, mas você consegue mostrar isso pelo seu... Como é que é isso? Fala de novo, Jana, que cortou aqui a internet. Tá. Porque você falou dessa coisa da introspecção. Você acha que, de alguma forma, você consegue revelar isso que você não revela como Júlia, mas através dos seus personagens? Então, hoje em dia eu tenho 2 perfis de trabalho, né? Atriz interpretando personagens e apresentadora comandando o programa Fale Conosco, que é uma brincadeira, né? Então, com certeza eu consigo vivenciar aspectos meus, e mesmo quando não são meus, através de personagens, que isso faz muito bem. Né? Dá uma dinâmica boa aqui na cabeça. Mas, assim, depende muito do personagem. Tem personagem que mexe com questões que são parecidas com as minhas. Tem personagens que não. Mas é sempre gostoso, porque quando a dinâmica do personagem é parecida com a sua, te faz avaliar, ajuda a avaliar coisas suas. Agora, quando é completamente oposto, é interessante você se ver em situações que você nunca estaria. Eu sou suspeita, eu amo o meu trabalho. Eu sei disso. Eu e sei. A minha Siri, ela participa. Ah, a Siri, ela falou aí? Falou. Ela fala o tempo inteiro. Ô, Ju, você falou desse estímulo cultural que você teve, né? Porque esse aqui é um canal ligado à informação de professores, né? E, por exemplo, na minha prática hoje, eu tenho 2 papéis dentro dos meus papéis também, né? Eu sou diretora, ou seja, sou gestora escolar e também professora. E uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, nas crianças ou nos jovens da escola, é que aquelas crianças em que os pais participam do processo educativo, né? Ou que se preocupam em ter momentos de qualidade com eles em casa, enfim, de levá-los a museus, a teatro, a gente percebe que a criança se desenvolve muito mais. E até existem muitos trabalhos publicados que mostram isso, né? Então, você disse que você teve esse contato tanto pela sua mãe quanto pelo seu pai. Independente da decisão para a sua profissão, como é que você acha que ter esse contato com a arte, né, com a cultura, ela formou você, né? Assim,
eu não tenho dúvida que o incentivo dos pais a qualquer coisa das crianças estimula muito. Então é bom. Eu não sou uma teórica, eu não sou uma educadora, então assim, vou falar de achismo. Mas eu sinto que assim, a criança, enquanto criança, ela tem muita paixão e admiração pelos pais, então tudo que eles mostrarem afeto, a criança também vai. É possível que ela desenvolva um grande afeto por aquilo. Eu venho de uma família que tem muito afeto por artes. Tanto que eu tenho uma família muito grande, você conhece. Somos da mesma família, mas você sabe qual é a ramificação do meu pai. E é uma família que basicamente só tem artista. Então, é verdade. Você quer citar um pouquinho, Ju, para quem não sabe? Depois, pode terminar seu pensamento. Da minha família? Mas pode terminar o pensamento. Eu acho que é importante você... A cultura para a criança e para o ser humano, ela ajuda a te dar repertório de você entender a humanidade. Então, assim, desde de conteúdo histórico, que é importante você saber o que a gente já fez para ou repetir o que deu certo ou tentar diferente, até essas complexidades internas do ser humano. A gente tem muitos sentimentos dentro da gente que muitos a gente não controla. E é importante a gente ser alfabetizado e entender isso aqui é raiva, isso aqui é angústia, isso aqui. Então, quando você entra no universo da cultura, um dos primeiros brindes que você tem é você entender esse repertório de sentimentos. E você já vai poder usar para a sua vida. Então, eu acho que, assim, voltando para a criança, quando você coloca uma criança num curso de teatro, ou às vezes tem cursos de televisão, né? Mas tudo em torno desse lugar de você criar dinâmicas de cenas, reproduzir conflitos humanos para poder mostrar, contar histórias. Então, eu acho que uma das primeiras coisas que você ganha é esse repertório para entender sentimentos. E eu já esqueci o que você tinha me perguntado, mas eu fui indo nesse caminho aqui. Não, foi isso mesmo. Eu perguntei como é que você acha que, para além da forma, né, de ter influenciado na sua decisão como profissional, como o acesso à cultura também te auxiliou na formação de outros aspectos, né? E você falou nisso, na identificação dos sentimentos, né? Entender. Eu acho que o ser humano é um bicho muito complexo. A gente mesmo não se entende. E a gente tem muitas angústias. E quando você começa a apurar o seu olhar para entender isso que eu chamo de humanidades, essas humanidades, esses sofrimentos, essas angústias, você já ajuda a entender o processo e já alivia um pouco. Eu concordo muito, sabe? E essa é uma discussão que tem acontecido muito na educação, que eles chamam, né, os teóricos chamam de competências socioemocionais. E aí tem o que se chama de intrapessoal e interpessoal. A intrapessoal seria a criança, o jovem, o adulto, também serve para ensino superior, né? Sendo capaz de identificar os próprios sentimentos, as próprias angústias, as limitações, como é que ele gosta de aprender também, coisas assim. E o interpessoal é saber se relacionar com o outro, né? Tendo empatia, enfim, uma convivência saudável. E eu acredito muito que a cultura traz isso, com certeza. Se você tem acesso a uma peça de teatro, onde você vê algum tipo de drama humano mesmo, né? E você consegue perceber ali um outro ser humano como você e as possibilidades que a vida tem e que a gente não controla essas possibilidades, né? O ser humano, ele é um bicho de história, né? Assim, desde, não sei se do início, mas a gente gosta de contar histórias. Essa formação, você entender o que as outras pessoas, quais foram as escolhas que elas tomaram, isso tudo ajuda você a lidar com esses conflitos internos. E a gente é um bicho de sociedade. Então, é importante a gente saber quais são as formas de se comportar, quais são os caminhos, porque a gente tem que viver em coletivo, né? E eu acho que a cultura traz um repertório enorme para você lidar com isso, porque quando se escreve um livro, quando se encena uma peça, quando se faz um filme, você reproduz uma trajetória e nessa trajetória tem conflitos e você faz isso de uma maneira que você já estudou sobre aquilo. Então, você facilita a digestão da contação de uma história para os outros. É verdade, com certeza. Esse ponto, contar histórias, ele é muito interessante, né? Que, bom, chamam muito de storytelling, né?
porque a gente gosta de trazer esses Aham. termos americanizados, mas É, assim, o contar a total. história, você cria conexão com as outras pessoas, né? Quando Sim, você sim, conta, eu falo muito isso para os professores, quando você chega diante de um aluno, você conta uma história, você se humaniza diante dele, você cria essa conexão que ela é muito importante, né? eu acho que o É, fundamental é a contação de história, né? pode falar, Eu estamos aqui para acho, te ouvir. imagina, eu acho que eu virei atriz. Nas minhas terapias, eu fui entendendo o seguinte, que um dos motivos que me fez virar atriz, além de todos esses incentivos que eu falei, foi que meu pai sempre contou muita história para mim, para os meus primos, para os meus irmãos. E aquilo deu uma potência para a minha imaginação muito grande. Então, foi num período muito importante para mim. Eu considero que Uhum, eu tenho uma capacidade criativa muito grande. uhum, Então, não sei, querendo ou não querendo, eu não sei qual era o pensamento do meu pai, mas aquilo estimulou demais, assim, uma coisa que eu já tinha de ponto positivo. Então, eu acho que uhum. você contar a história para as crianças, ler livros, aproximar a criança desse universo criativo e de histórias, mesmo que ela queira ser, sei lá, um biólogo, seguir Claro. pelas ciências exatas, tudo isso é, é um lugar muito fértil para você alimentar, porque isso vai ser usado em qualquer lugar na sua vida, ou que seja Uhum, nas suas relações. uhum. É verdade. E essa questão de relações, né? Você falou nós somos um bicho de sociedade, né? E isso é muito real. Por exemplo, muitas vezes as escolas elas criam bolhas, as situações que são apresentadas elas não estão ligadas ao mundo real e Uhum, não se conectam ao mundo real, então a gente não prepara para essa vida em sociedade, né? E que total. deveria ser o fundamental, né? A gente conseguir viver de uma forma mais plena. E quando a gente vê um teatro, por exemplo, ou um filme, alguma coisa que a gente consegue se conectar com esses dramas humanos, como a gente falou, a gente pode aprender também dessa forma, porque a gente não precisa aprender só com as dores que a gente realmente passa por elas, né? A gente pode também aprender com as dores que outros passaram, né? Isso é uma coisa muito Sim, tanto que interessante. dizem que assim, ou você quer na vida aprender ou pelo amor ou pela dor. Eu acredito que pelo amor é quando você, claro, quando alguém te explica, te ensina com amor. E às vezes quando você vê produtos, calma aí que eu tenho minha gata aqui que ela atrapalha sempre. Ou quando você Chama vê ela! histórias e se coloca. Ela tem vontade própria, sabe? Daqui a pouco ela aparece aqui. Só que eu tô sentada na minha cadeira e ela fica arranhando a cadeira. Foi caro! Quer voz sua? Ela foi pra lá. Ai, ai. Mas é isso. A gente estava falando do quê? A É, gata, a gata ela sempre era. conserta. Ah, pelo Sempre amor fala ou pela dor? mal. Aprender pelo amor ou pela É, dor, que você estava não, falando. e eu acho que você acompanhar filmes, ler as perspectivas e de coisas, de vivências que às vezes você não precisa passar para aprender como se faz, né? Uhum, uhum. E, Ju, como é que viveram? Isso é uma coisa que eu tenho muita vontade de saber. Assim, como é que viver outros personagens influencia em quem você é? E pensando no seguinte, que às vezes você vive um personagem por muito tempo, né? Então, como é que isso. É essa a pergunta. Assim, é interessante porque. Calma aí, que ela já tá. Mel. É assim, é muito natural, porque tem um lugar aí que é quase inexplicável. Você, quando cria um personagem e a sua mente já entendem o mecanismo desse outro personagem, é muito impressionante como automaticamente a gente entra em outro treinamento. Então, por exemplo, se eu faço um personagem que é muito raivoso, eu, Júlia, no meu dia a dia, sou uma pessoa pouco raivosa. Eu tenho poucas explosões. E se eu pego um personagem que é raivoso, é só falar a ação que em um segundo todo esse repertório de sentimento que eu não costumo usar aparece. Então é Uhum, interessante, assim, eu não sei te explicar como isso funciona,
Mas Aham. funciona, acontece, e por isso que quando você pega personagens muito diferentes de você, mexe na sua dinâmica também, porque te faz perceber a vida de uma outra forma. Uma outra coisa que eu acho dessa profissão é que ela faz uma musculação para o seu olhar, aumenta a sua forma de enxergar o diferente. Tudo que não é você é diferente. Então a gente tem que desenvolver para o outro, para o mundo, senão a gente fica muito uma visão muito interna. E quando você pega personagens, calma aí, ela tá fazendo besteira. Tá, pode pegar. Pode pegar. Ela já vai fazer besteira de novo. Calma, Ai, Mel. que fofa. Mas então é isso, assim. Eu tô esquecendo as perguntas, menina. Isso aí é a quarentena mexendo na minha memória. Olha só, eu depois de 2 partos, a minha memória também, vamos ter que contar com o público. Mas vamos lá. Criança puxa a memória. A gente está falando. Nossa Senhora! A gente está falando como o personagem influencia quem você é. E aí você consegue de alguma forma diferenciar isso, né? Se é muito mas e que você aprende com o diferente. Você estava nesse ponto, né? Então, e é isso, assim. Eu acho que construir personagens em formas, conflitos diferentes, situações diferentes. Eu, por exemplo, eu sou uma mulher branca que nasceu no Rio de Janeiro, circunstâncias tais, tais e tais. Eu interpretar uma pessoa que nasceu, sei lá, na Groenlândia, já modifica completamente o contexto. Porque aqui a gente tem uma forma de se relacionar, de viver, de sentir. Então, isso tudo ajuda. Só de você poder... A arte é uma coisa tão maravilhosa que você pode inventar de viver um ser que vive. E você cria tudo da sua imaginação. Isso mexe com o seu aparelho, isso mexe com as suas emoções. Olha, você trouxe um ponto muito legal, Ju, que é a questão da imaginação, né? E eu acho que isso tem se perdido muito, de alguma forma, nos processos educativos, mas a gente vem tentando resgatar isso, né? Essa capacidade de abstrair, de imaginar, de se colocar numa situação diferente da que você tem para tentar perceber como é que aquela situação ela é, né? E aí, nesse processo de criação de um personagem, você precisa fazer isso, né? Como é que é esse processo, né? De imaginar o que aquele personagem possivelmente sente, vive, para poder vivenciá-lo. Aí é muito particular de cada pessoa, né? Cada pessoa é processo. Tem gente que faz uma construção externa e do externo para o interno. A minha forma de construir, de começar um trabalho, é muito intuitiva e sensorial. Então, primeiro, eu fecho um pouco o lugar do pensamento racional e eu entro em contato com um trabalho que é personagem tal, no lugar tal. Eu pego aquilo tudo e eu vou me aproximando meio intuitivamente. Porque a intuição é um lugar muito poderoso do ser humano, sabe? E às vezes a rotina, o dia a dia, silencia muito esse lugar que eu acho que é um ponto vital, assim, de quem somos, de que energia, que ser humano a gente é, né? E é que nem a sua digital. Cada um tem a sua forma de ser, né? Ela vai pular aqui, vai fazer besteira. Pula logo, garota. Então, eu parto de um lugar mais intuitivo e eu vou vendo o que aquilo me desperta. E aí, depois que eu vou colocando lógica naquilo, sabe? Então, assim, se eu for viver um psicopata, eu intuitivamente começo a ver da onde que eu vou me encaixando naquele lugar. E aí, depois, eu entendo quais são as circunstâncias e eu vou aparando as arestas, sabe? E esse processo não para, porque isso é quando você começa a criar. Aí, depois, quando você começa a viver, muita coisa te desperta. Olha ela participando.
Ai, ai. Bem-vinda, Mel. Aí, então é isso, assim. Aí ao longo, por exemplo, quando você começa a trabalhar, vai fazer um personagem, você, antes de gravar um filme ou uma série, você se encontra com o diretor, com os profissionais, e você já fez esse seu trabalhinho, né, que eu acabei de falar que eu faço. Aí você começa a entrar em relação com o que você criou e o que o coleguinha criou. E o que o diretor imaginou para aquele processo. Então você começa a colocar em contato muitas subjetividades e trabalhos até você começar a gravar. Então você passa por transformação o tempo inteiro. Você, quando imagina... Eu vou sair daqui que essa gata vai destruir tudo. Você imagina o seu personagem, depois o seu personagem, como é ele se relacionando com as outras pessoas, e depois, quando você está gravando e vivendo, também você está sendo exposto a estímulos externos. E tem vários amigos que falam o seguinte, por exemplo, uma novela, você fica 6, 9 meses com o mesmo personagem. E a gente sempre brinca que, assim, na última semana da novela, você entende o seu personagem. Ah, agora entendi, hein? Aí acabou a novela. Nossa. É quase que a gente, né? Agora eu entendi a minha vida aí. Eu assim, sabia? Eu acho que quando estiver ali, ó, fazendo a passagem, você fala, cara, não é que agora eu tô entendendo uma coisa da vida? É interessante isso, né? A coisa no limiar da mudança, como vem uma clareza. Isso, por exemplo, muitos especialistas do sono, né, falam que no momento antes de você acordar é quando vêm as maiores ideias, intuições e, enfim, clarezas. Isso é muito interessante, eu acredito muito nisso. Você falou da Eu intuição, também né, Ju? acredito. Você falou da intuição e tem uma coisa que a gente até já conversou aqui numa outra live, que muitas das eurecas que os cientistas tiveram foi por intuição. Não foi porque assim, ele começou a fazer uma pesquisa matemática e aí ele chegou numa conclusão. Exemplo, aquele filme do Uma Mente Brilhante mostra muito isso, né? Como ele estava observando o John Nash, né? Ele estava observando e aí ele teve uma sacada e depois ele foi fazer a prova matemática daquilo. O conhecimento, a verdade, vamos dizer assim, ela veio pela intuição. E aí depois ele foi provar. Então, a gente estimular isso, o ser humano saber que ele tem esse potencial, que ele tem esse poder, e a gente poder estimular isso, tanto nas crianças quanto nos jovens, a terem essa sensibilidade, né? É quase que captar no ar, né? O que existe para tentar compreender, né? E você falou também do trabalho com os colegas. Isso é uma coisa que me interessa muito. Você quer comentar uma coisa sobre isso? Não, só Você que eu tá tendo um concordo delay? tá tendo um delayzinho. Eu concordo com você. Eu acho que isso tudo, o que eu falo assim da intuição, existe uma inteligência para além da nossa inteligência. Não sei se eu vou falar os termos corretos, mas eu vou falar como eu entendo. Para nossa inteligência racional, existe alguma outra além dela que eu acho que é onde está a intuição, que eu acho que é muito poderosa, sabe? Que aí é um pouco assim, esse lugar inconsciente nosso, que diz muito da gente. Então, eu acho que quando você vai dormir ou está acordando, você está muito na transição desse mundo do dia a dia para esse mundo, que é esse mundo do inconsciente. Então, esse lugar é muito rico, porque ele é um lugar mais livre. Ele tem menos recalques, barreiras. Então, dá para você fazer entendimentos. Não é à toa que dizem o seguinte: caramba, uma ventania do caramba. A árvore quase caiu. Vou sair daqui. Vamos conhecer a casa da Ju, gente. Não, voltei pro mesmo lugar. A árvore, cara, quase caiu. Aí, o lance, dizem muito que é o seguinte: se você quiser aprender uma coisa que você está com dificuldade, depois de uma noite de estudo, dorme. Ou vai tomar banho, que muita coisa aparece. Então, por exemplo, muitos escritores, quando não estão conseguindo, roteiristas, não estão conseguindo entender para onde vai aquela trama, dá uma desconectada. Muita gente fala assim, cara, no banheiro me vem cada sacada quando eu estou tomando banho, porque você deu uma desconectada, assim, deixou esse lugar digerir. É um processo de digestão também. É verdade. É muito verdade. Isso para mim é algo que eu sinto na minha prática, sabe?
E isso, essa questão de repousar, né, de ter esses momentos de relaxamento, exercício físico, isso tudo contribui muito, né, para a nossa vida, para o nosso aprendizado, né? Muito legal. Você falou do. Eu tinha uma outra pergunta, eu vou voltar nela, mas você falou do lugar mais livre. Ju, isso é muito interessante, porque eu acho que a gente não cria muita coisa na nossa vida, porque a gente já vai colocando não. Não, essa ideia vai ser impossível de realizar. Não, isso nunca ninguém vai topar fazer comigo. Ah, isso não vai acontecer, né? O não, ele é muito presente no nosso pensamento, né? A gente para viver, a gente tem que criar determinadas normas, né? Então, a gente vai estabelecendo formas de funcionamento. Então, e você está o tempo inteiro comparando. Isso daqui é do jeito que eu imaginei que seria? Sim, não. Então, você de viver, a gente tem que criar caminhos. Só que a gente não pode ficar tão preso nesses caminhos que a gente cria. Então, por isso que às vezes esse exercício de deixa a coisa ficar nesse universo aqui, que alguma coisa sua vai fazer uma digestão. Esse lugar faz com que você entenda novas formas, novas possibilidades, novos pensamentos, e também para você fazer diferente do que é o usual, você tem coragem. Porque quando você estabelece um padrão e segue muito firme nele, você pode perder outras coisas do caminho, né? Quando você está com o olhar muito fixado. É verdade, concordo. É isso aí. E aí você falou do trabalho com os colegas, né, Ju? Isso é uma coisa muito presente na sua profissão, né? E às vezes você pode. Eu sei que tem um. Eu não entendo muito bem, tá? Passou o lixeiro aqui. Eu não entendo muito bem, mas você tem o diretor, tem o roteirista, você tem coisas pré-definidas, né? Mas como você falou, também vai acontecendo. E eu imagino que entre os atores ali tem visões distintas sobre como aquilo deve continuar, como a história deve seguir ou como deve acontecer, né? Como é que é esse trabalho em coletivo na sua profissão? Olha, eu acho essa parte do coletivo linda, porque quando você vai ver um set de cinema, é impressionante como tem hierarquia, tem funções assim. Tem quem quem é responsável por organizar o todo, mas quando um set é saudável, é tão bonito ver assim pessoas com todos os tipos de história, cada um desempenhando a sua função, e aquilo é um organismo vivo e funciona muito bem. Então, uma das coisas que eu mais amo no meu trabalho é quando você encontra esse coletivo de pessoas que às vezes não se encontrariam e se encontram e desenvolvem uma amizade muito legal. Agora, o lance é o seguinte, é isso, a gente vive um trabalho de 12 horas de gravação, às vezes com aquela equipe, sua família, e tem todos os tipos de conflitos humanos ali. Então, às vezes você tem pessoas que causam... Tá travando pra caramba. Deve estar travando para todo mundo. Deixa eu te mostrar o que minha gata tá fazendo. Ela tá na lixeira, tá vendo? Travou. Tá travado aí, eu tô mãe? te ouvindo. Eita, que ela... Tá travado. Ô, Ju, eu vou tentar botar no meu 3G aqui, tá? Para ver se melhora. Eu não sei se vai melhorar, mas vou tentar. Senão qualquer coisa eu te chamo de novo. Não vai embora. Mel? Oi, Ju. Mel? Vamos ver se melhorou. Oi? Ela tá na lixeira. Gente, Mel. Acho que agora ficou bom. Desculpa a todos aí. Então vamos lá. Você estava falando do set, quando é um set saudável, né? Uhum. Não, Aí eu não ouvi mais. Na verdade, um set, um ambiente de trabalho, do trabalho que eu realizo, ele é um fragmento do que são as relações humanas. Então, assim,
a gente tem um trabalho muito pesado. Quando a gente está fazendo um filme ou uma série, a dinâmica. Tá ouvindo? Travou de Uhum. novo? Tá travando um pouco. Mas eu tô te Então, ouvindo. Agora não tá igual antes, não. a gente convive muito. E você tem que torcer para ser um grupo que dê certo, porque tem pessoas que têm mais dificuldade de ouvir as outras, tem pessoas Uhum. que têm um temperamento mais bélico. Então, isso tudo influencia no trabalho. E como você convive mais com as pessoas do trabalho do que com as pessoas da sua família, a administração disso, porque a gente quando está gravando, o nosso cansaço físico é muito grande. Então chega uma hora e quando você está muito cansado, diminuem as suas capacidades de controle emocional, de às vezes você não está tão cansado que não consegue responder a pessoa no tom certo, não consegue entender o que o outro está falando. Então tem todas essas administrações, né? Assim, mas eu sou suspeita, eu adoro isso. E E essa essa coisa que você rotina, fala, essa coisa que você falou, né, da gente. Tá me ouvindo? Ai, pô, Ju, que pena, tá travando muito. Ah, mas voltou agora. Eu desativei os comentários para ver se melhora. entendi. Poxa vida. A internet está muito sobrecarregada em todo lugar. É, né? Eu Eu acho que coloquei eu vou agora tentar mudar de na. lugar também, então. Deixa eu tentar mudar de Tá. lugar também. Eu vou para dentro da casa, mas aí talvez a gente ouça crianças, tá? Aham. Deixa eu ver aqui. Vou ver, eu vou voltar para o Wi-Fi aqui. Gente, vocês estão aí? Eu vou tentar chamar a Ju de novo. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu ativar o comentário aqui. Ai, que pena. Diz se vocês estão me ouvindo bem. Digita um aí se vocês estão me ouvindo bem, que eu vou chamá-la novamente. Sim, estão me ouvindo bem? Está travando? Não sei o que eu faço, gente. A internet aqui de casa parece que caiu. Estão ouvindo? Tá ruim? Estamos ouvindo sim. Cada hora um fala um, gente. Estamos ouvindo, tá ruim. Estamos ouvindo, tá travando. Travando, tá cortando. Tá travando? Deixa eu ver se eu vou lá fora para ver se o sinal fica melhor. Ah, gente, que pena. Poxa vida, tô sentida. Calma. Vamos lá. Vocês acham que melhorou? É porque eu tô tentando dar 3G. Pela 3G. Tá melhor? Ficou bom? Então eu vou tentar chamar a Ju de novo, tá? Ela tá aqui dentro? Será? Vamos ver se ela tá aqui dentro. Porque tem umas perguntas aqui. O negócio é que se eu fechar as perguntas todas vão sair. Júlia. Deixa eu ver se ela tá aqui. Ela tá aqui, parece que tá sim. Ô, Ju, dá um oi pra mim aí, se você tiver, porque aqui não tá aparecendo, não. Que estranho. Tá escutando bem, então. Ah, ela tá aqui, tô.
Agora vai dar certo, gente. Força positiva aí, tá? Esse é o momento. Ju, agora. Isso nunca aconteceu, desculpa, mas vamos lá, vamos ver se agora Ah, funciona. amigo. Meu Deus, já travou. E aí? Vamos lá, eu vou mostrar as perguntas, tá, Ju? Que apareceram aqui. Tá, tá. Os personagens te trazem experiências e aprendizados para a vida toda, né? Sim, sim. Do que fazer, do que não fazer. Isso é muito bom mesmo, né? É, acho que Porque é isso. a gente tem referência disso, daquilo que a gente quer para a nossa vida e do que não quer, né? Total. Representando, né? E não só o personagem, assim, quando você entra numa história, você estuda toda aquela situação, todo aquele contexto, então não é só a vivência daquele personagem que também mexe com suas emoções, mas você... Eu acho que cada livro, cada filme, é como se você baixasse um aplicativo dentro de você, entendeu? Então, assim, você lê um livro, você baixou aquele livro dentro do seu repertório. Por isso que você lê muito, você vê muitos filmes, você vê peças de teatro, você vai ganhando, você vai apurando o olhar de uma tal maneira, porque você começa a ter tudo isso para dentro de você. E te ajuda muito. Você falou no início da live, né? Esse repertório de sentimentos, né? Eu achei isso muito legal. Porque a gente vida através dos nossos olhos, calçando os nossos sapatos. E a cultura faz com que você consiga ampliar isso e entender melhor o outro. Porque a gente é diferente. A gente é parecido e diferente ao mesmo tempo. É muito doido. É verdade. Como a Júlia vê sua contribuição para a sociedade de hoje através do seu trabalho? Olha, essa para mim é uma pergunta difícil, assim, porque eu sei que a gente. Eu sei que é um trabalho que contribui muito, primeiro no sentido de o ser humano é um contador e não sei nem se existe a palavra, um ouvidor de histórias. Então, o nosso trabalho é em cima disso, é continuar a reproduzir aquela fogueira lá dos nossos ancestrais, contando histórias, só que de maneiras muito mais sofisticadas tecnicamente. Então, essa é uma das coisas. A gente precisa falar sobre a gente para a gente se entender. Então, eu acho que essa é uma das contribuições do meu trabalho. A outra coisa é que eu tenho recebido muitas mensagens, assim, que eu fico muito emocionada desse programa que eu faço, Fale Conosco, um programa que eu tenho muito amor por ele. E ele é uma brincadeira, assim, sem muita... A gente não tem muito... Esqueci a palavra, isso tem acontecido muito, mas é uma coisa, assim, leve. E quanta gente tem me mandado mensagem, muita gente que trabalha no hospital falando, Júlia, obrigada pelo programa, porque eu consigo fugir dessa realidade que está tão pesada, aqueles minutos me fazem ir para um outro lugar. Então, eu acho que, assim, são esses dois ramos do trabalho que eu faço. Um é reproduzindo personagens, contando histórias, e o outro é essa brincadeira, essa apresentação, essa coisa mais divertida, rápida, que também dá uma descomprimida, sabe? Alivia um pouco a angústia, para você poder voltar depois para a realidade e continuar. E eu acho que tem várias outras, mas foram as que me vieram à cabeça agora. Não, tá ótimo. Eu até tinha preparado de perguntar algo parecido com isso, né? Que é como a arte cênica permite, as artes cênicas permitem que você conheça melhor a si mesmo, ao outro e ao mundo, né? E nesse sentido, eu acho que esse conhecer o mundo, ele de alguma forma gera essa contribuição aí que foi falada, né? E teve uma coisa que eu não perguntei, Ju, que é o seguinte: você sempre soube que você ia seguir pelo humor ou a partir de quando você percebeu isso? Como foi esse processo? É uma história muito louca, assim. Eu fiz 20 anos de trabalho profissional. Então, eu comecei a trabalhar profissionalmente com 17 anos. Mas eu entrei no teatro e me apaixonei pelo teatro com 9 anos. Só que dos 9 aos 17 eu estudava. Enfim, era uma criança, vivia a minha vida, estava me formando. Mas com 17 que eu fui trabalhar profissionalmente. E dos 17 até os, sei lá, 30, sou de humanas, tá, gente? Não sei fazer as contas direito, não.
Mas eu trabalhei, sempre fui atriz. Aí, quando eu me formei na escola de teatro, eu entendi que era um mercado muito difícil e resolvi ser produtora também, para não ficar esperando o telefone tocar, para inventar trabalho para eu poder pagar minhas contas. E nesse caminho todo, eu nunca me via trabalhando com humor. Eu só fiz teatro, drama. Eu sempre que eu buscava alguma coisa, era algo meio drama, cabeça, meio... Eu gostava disso. E eu tinha alguns amigos que falavam, Júlia, por que você... Porque o humor, especialmente no Rio de Janeiro, sempre teve mais retorno, assim, mais público, as pessoas se interessavam mais do que pelos trabalhos que eu curtia fazer. E aí as pessoas falam, Júlia, por que você não vai fazer humor? E eu falava, não, gente, eu não tenho nenhum talento para isso. E realmente não achava que eu tinha talento, porque eu acho o seguinte, o humor, ele é uma coisa tão potente, tão maravilhosa, e eu acho que é um dom. E eu tinha tanto respeito por esse lugar do humor, que eu acho que tecnicamente é uma das coisas mais difíceis para fazer. Então eu não me via capaz. Eu e minha autoestima maravilhosa, não me via capaz. E aí o que aconteceu? Por circunstâncias da vida, eu parei de produzir, porque eu achava que sempre tem mais oferta no mercado para produtor do que para ator. Então, eu estava virando muito mais produtora do que atriz. E resolvi sair da empresa de produção que eu tinha. Aí foi um período muito difícil, porque fiquei sem trabalho nenhum. E aí, com meu ex-marido, que também é ator, e ele fazia bastante humor, a gente resolveu fazer uma peça de humor. E foi dessa peça que o pessoal do Porta dos Fundos me viu. Foi aquela com o Jô Soares? Não, foi antes dessa. Era uma peça chamada Não Olhe Pra Baixo, Você Vai Querer Pular. Por incrível que pareça, era comédia. Mas, dessa peça, que foi uma peça que a gente fez... o Jô chamou a gente para fazer a peça dele e o Porta dos Fundos me chamou para fazer parte dos vídeos. Então, ali, naquele momento, foi quando eu comecei a fazer humor. Assim, quando eu aceitei. Eu fazia coisas na escola, mas eu sempre tive muito medo, assim. Não me colocava para fazer, porque eu achava que não ia dar conta. E quando eu precisei fazer, porque a vida pediu, assim, as contas chegaram, tinha que pagar a conta. E aí foi isso, assim, nessa peça que eu fiz, o Jô, da maneira mais louca do mundo, colocou na cabeça dele. Eu não conhecia o Jô. Eu não tinha nenhuma relação com ele. E eu não era uma atriz conhecida. Pelo contrário, eu era uma atriz muito desconhecida. E o Jô colocou na cabeça que ele queria, para protagonistas da peça dele, um casal de comediantes que fosse casado na vida real. E aí ele pesquisou. O que já faz, assim, no mercado diminuir muito a concorrência, né? Poucos são casados na vida real. E aí ele chegou a gente e aconteceu. E ao mesmo tempo, o Porta aconteceu. Então foi quando eu digo que o humor me sequestrou, porque eu não pensava em fazer humor e, de repente, eu só sou conhecida como humorista. É verdade. Olha, essa coisa do movimento da vida, né? É muito interessante. Como as coisas acontecem e aí a gente até para pensar que era para acontecer realmente, né? Porque imagino que hoje... Eu só tenho a agradecer, porque assim, o humor me trouxe tudo que eu tenho. Então, maior galera que tá aqui, ó, o pessoal da Tropa da Júlia, Iane, o Portal Rabelo, toda a galera, assim, e muito mais gente que me acompanha há muito tempo e curte o trabalho, sabe? Eu sinto que são pessoas, companheiras de caminhada, sabe? Então, eu dou muito valor a isso, porque isso que me trouxe foi o humor. Isso é muito legal. Fora as 15 casas que eu tenho, o helicóptero que eu comprei. Isso é piada, tá, gente? Isso é piada. Ai, ai. Ô, Ju, e assim, porque eu vou fazer uma conexão agora com o trabalho do professor, mas eu sei que isso vale para todas as profissões, né? Muitas vezes a gente sente que a gente está dando murro em ponta de faca, sabe? Assim, a gente faz uma coisa nova, a gente investe em algo novo, a gente vai na sala de aula e a coisa não funciona, e parece que os alunos não aprendem, e os pais reclamam, enfim.
É preciso muita persistência para ser professor e acompanhando um pouco da trajetória da sua vida, eu sei que para chegar onde você chegou também foi preciso muita persistência, né? Você já teve vontade de desistir? Como é que foi isso? E como é que você conseguiu encontrar essa persistência para continuar e continuar? Possivelmente você com certeza continua precisando de persistência para se manter na trajetória, na jornada aí, né? Eu acho que não é simples. Então, acho que todo mundo tem essa coisa de... A vida tem altos e baixos, então isso acontece com todo mundo, esse sentimento de será que eu continuo nesse caminho? Eu não continuo? Tem vezes que o vento está a favor, tem vezes que o vento está contra. Uhum. Eu escolhi uma profissão que é o seguinte, até você conseguir entrar onde a dinâmica acontece, quando você está fora dessa dinâmica, é uma profissão extremamente difícil. Extremamente difícil. E mexe muito com a sua relação com você mesmo. Porque você é o seu produto. Então, vai para lugares de muitas inseguranças. Se você é bom o suficiente, se as pessoas gostam ou não gostam de você. Então, quando você está fora da dinâmica, que você tem que ficar inventando os seus trabalhos e pedindo para as pessoas assistirem, sabe? É um lugar muito delicado, assim. Eu olho vários amigos meus e, assim, eu vejo que é difícil, é bem difícil. E é uma profissão que você também precisa ter sorte. Então, a sorte, nunca, até então, quando contei essa situação, a sorte para mim não sorria tanto, não. Teve uma vez que o vento virou a favor e eu peguei o embalo. Mas, então, por causa disso, tudo que eu falei, claro que eu já pensei milhões de vezes. Eu cheguei a estudar para concurso público. 2 semanas? 2 semanas. Mas, assim, eu tinha certeza que eu queria sair daquela vida tão angustiante que eu estava levando. E o que acontece, aí a minha resposta individual para tudo isso é: eu tenho tanto amor por essa profissão e ela resume tão bem a forma que eu vejo a vida, porque hoje em dia, eu vou, gente. Foi? Ju, Foi? ai, eu vou chorar. Não, tá indo. Parou no eu tenho tanto amor. Então, tá indo? Agora tá. Então, eu tenho tanto amor por essa profissão e ela resume, ela tem várias coisas que são importantes para mim e como eu acredito que é bom viver. E travou de novo, hein? Foi? Ai, meu Deus. Olha, já arrancando os cabelos. Tá rolando? Ô, Ju, aqui. Tá Ai, rolando? que função. Calma, tá travando, gente. Isso O nunca pessoal tá aconteceu. falando. Que chato. O pessoal tá falando, tá Esse travando, Instagram. gente. Fala aí. Eu quero ouvir ainda a frase. Calma, vamos, gente, eu vou desativar os comentários. Vamos todo mundo mentalizar aqui. Jana, eu acho que a sua tá travando, então eu vou continuar falando, mas talvez você não me ouça. Eles estão te ouvindo, né? Então tá bom, então É. continua. Então, deixa eu retomar. Eu pensei em desistir várias vezes por tudo isso que eu expliquei, que é uma profissão muito difícil quando você ainda não está dentro dessa dinâmica. E para alguns é mais fácil de entrar na dinâmica, para outros é mais difícil. Eu não tive quem me puxasse para dentro do mercado. Então, eu tive que contar com muito trabalho, muitos anos de persistência e uma sorte que aconteceu, que foi... ao mesmo tempo o Jô e o Porta acontecerem na minha vida. Então, assim, eu não desisto da profissão, porque mesmo hoje em dia, podendo ter trabalho, não sei o quê, tem vários momentos que é muito difícil. Muito difícil. Eu não desisto porque eu tenho muito amor por esse ofício, porque é com esse trabalho que eu consigo entender mais as angústias humanas. O que me faz querer estar nesse trabalho é que eu amo muito entender o ser humano. O ser humano me fascina de uma tal maneira. Então, assim, eu sou aquela pessoa que fico... Eu tô sentindo isso? O que é isso que eu tô sentindo? É angústia, mas é raiva. Mas tem um... Eu fico destrinchando isso. Eu acho que se eu não fosse atriz, eu ia ser psicóloga. Porque eu gosto muito de todo esse universo. Então, assim,
eu acho que eu nunca saí dessa profissão porque eu preciso disso, de entender o ser humano, de entender por que a gente está aqui, o que é isso que está acontecendo. E é essa profissão que me traz, mesmo eu sendo introspectiva, mesmo eu sendo tímida, eu gosto da troca. Então, eu gosto de estar num palco, eu gosto de estar fazendo programa, conversando com as pessoas. Essa profissão me leva para lugares que eu não queria, mesmo assim, fisicamente. Então, pensei em desistir várias vezes, mas não desisto por conta dessas coisas todas que eu falei. Assim, eu tenho muito afeto pela coisa primordial que é estudar o ser humano. Isso é muito legal. E eu acho que, me diz aí se você está me ouvindo bem, tá? Mas eu acho assim que é isso que me move como professora, como educadora, viu? É muito engraçado isso, né? Porque você consegue encontrar o que é o ser humano, quem é o ser humano por diversos caminhos. E eu acho que assim como a arte, né, e as artes cênicas em particular permitem isso, a docência traz muito isso também. É a minha grande busca, né? E como chegar no coração do ser humano. E eu penso que também essa ideia de aquilo que você faz, amar a sua profissão, é fundamental, né? Porque daí você encontra a força necessária também para poder enfrentar os problemas e os desafios, né? Tem uma matemática que é difícil, eu acho que a sua profissão também compartilha disso, que financeiramente tem umas coisas concretas, né, que às vezes são muito difíceis. Então, assim, viver de arte, ser professor no Brasil, são coisas assim para guerreiros. Então, a gente vai dando um jeito. E eu acho que, assim, são profissões que precisa mesmo ter amor, ter vocação, ter um propósito, sabe? E estudo, né, Ju? Estudar para poder melhorar a sua performance, os seus resultados e também ir encontrando esses caminhos a partir do estudo. E eu acho que uma coisa muito importante em toda e qualquer profissão é essa troca com pares. Com certeza, o seu networking, né, a possibilidade que você teve de fazer um teatro aqui, como você mesma contou, lhe permitiu chegar em outras pessoas que te levaram a outros lugares. Então, eu como eu também digo isso aos professores que estão aqui, né, que a gente se comunique mais, que a gente troque mais, que a gente não faça da nossa sala de aula um lugar com uma porta fechada que ninguém entra, ninguém vê, ninguém assiste, eu não converso com ninguém, né? A gente precisa dos outros para a gente crescer e a sua história é um exemplo, né? E falar uma coisa que me veio aqui agora, que é o seguinte, tem um escritor que eu gosto muito, que ele escreveu o livro que toda vez que a minha vida está difícil eu vou para esse livro, que é o Viktor Frankl, e o livro é Em Busca de um Sentido. E ele é um psicólogo que criou toda uma teoria. Ele viveu o Holocausto e ele foi para o campo de concentração. E aí... É o Viktor Frankl, né? Isso. E o que ele percebeu... Ele é fantástico. E ele tinha toda uma teoria que se chama logoterapia, não sei, posso pesquisar para não falar besteira. Logoterapia. Logoterapia. E o que eu entendi é que assim, ele perdeu toda a teoria dele quando levaram ele para o campo de concentração. E o que ele começou a perceber no campo de concentração é que, diante de todas as circunstâncias, obviamente, mas não sucumbia ao inferno que era aquilo, quem tinha um propósito para além dali. Então, peguei todo esse exemplo para falar que é muito importante a gente descobrir e se conectar com qual o propósito que faz a gente acordar, levantar e ir em frente. O meu é que me encanta essa complexidade humana. E onde eu consegui, a profissão que me vestiu melhor para seguir com o meu propósito foi essa que eu escolhi. Então, assim, eu acho que é um bom momento para a gente entender quais são os nossos propósitos e afinar, porque o que vai te fazer construir uma vida que você acredita é você saber que propósito é esse e aquela cenourinha do burro, sabe? Que vai te fazer seguir em frente. Eu concordo muito com você. O Instagram vai mandar a gente embora agora. Ju, muito grata pela sua presença. Sério, Obrigada, uma honra, uma alegria. Ah, Saudade de você, tudo de bom, prosperidade, também. felicidades, viu? Você alegrou o nosso dia aqui, com certeza. Imagina, vocês também. Obrigada, parabéns pelo trabalho.
Achei muito bonito, Grata, muito Ju. legal. E eu sempre soube que você é uma menina sapeca, potente. Você já construiu um monte de coisa. Parabéns. Também sou sua fã, tá? E tamo junto. A vida trouxe a gente para ficar junto, né? Então, fico muito feliz com isso. É um belo presente. E desejo boa sorte para você. E dá um beijo em todo mundo.